Decreto prolonga isolamento social e o número de casos não para de subir em todo o estado. Na linha de frente, os leitos de UTI atingem lotação máxima. Hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2020. O TVU Notícias está no ar. O governo do Rio Grande do Norte prorrogou mais uma vez e por mais 15 dias as medidas restritivas de isolamento social. Tudo para tentar evitar a proliferação do novo coronavírus. O mais recente decreto acrescenta recomendações para o endurecimento do isolamento social. Além da prorrogação das medidas já previstas no decreto anterior, como o funcionamento apenas de serviços considerados essenciais, o decreto publicado nesta quarta-feira adota outras medidas e busca um fortalecimento do isolamento social. O novo documento vale até o dia 4 de junho, portanto, nada muda para o funcionamento do comércio como os shoppings, que continuam fechados, assim como bares e restaurantes, sendo autorizada a entrega em domicílio ou como ponto de coleta. Entre as novidades, o decreto autoriza o funcionamento excepcional nas centrais do cidadão para atividades do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, e do Instituto Técnico Científico de Perícia, o ITEP. Como justificativa, o governo aponta a necessidade de as pessoas darem entrada no benefício do seguro-desemprego e também na documentação para garantir o acesso ao auxílio emergencial do governo federal autorizado pelo Congresso Nacional. Já como medida restritiva, o novo texto recomenda aos municípios o fechamento de orlas urbanas nos finais de semana. Sobre isso, a Prefeitura do Natal disse hoje pela manhã, através da assessoria de imprensa, que estão analisando o caso. Veja agora a lista dos serviços considerados essenciais que continuam. Assistência médico-hospitalar, segurança privada, oficinas, borracharias, lojas de autopeças, hotéis e pousadas, agências de emprego temporário, serviços de conserto de computadores, lavanderias, atividades de seguro e de contabilidade, serviços de venda e locação de imóveis e automóveis, barbearias e manicures, atividades de assessoria, consultoria e representação jurídica, controle de pragas dos vegetais e animais e estabelecimentos de saúde animal. E mais uma vez, mortes por causa da Covid-19 foram confirmadas hoje pela Secretaria de Saúde Pública do Estado. Agora, o Rio Grande do Norte tem 170 óbitos pela doença e a ocupação dos leitos hospitalares continua a preocupar. Hoje pela manhã, quase 400 pessoas estavam internadas por causa do coronavírus. São 170 os mortos no Rio Grande do Norte por causa da Covid-19 e ainda há 50 óbitos em investigação. Na atualização dos números de hoje, a Secretaria de Saúde Pública do Estado confirmou 3.796 casos, além de 11.781 suspeitos. E com superlotação nos leitos críticos para tratamento de Covid, o secretário classificou como dramática a situação. Hoje pela manhã, havia 393 pessoas internadas por causa da doença e 11 em estado grave, consideradas de prioridade grau 1, o mais urgente, esperando por internação. Na região do Oeste Potiguar, a região mais afetada, a ocupação estava em 97%. Com a urgência na abertura de novos leitos, a Secretaria anunciou parceria com o Hospital de Campanha Municipal de Natal. A decisão da governadora, a decisão da CESAP, é que nós precisamos abrir leitos aonde for possível, em parcerias, independente de qualquer critério. Nós queremos abrir leitos. Critérios de outra ordem não nos interessa agora, mas sim abrir leitos. Nós vamos sim, conversamos com a Secretaria Municipal de Natal, nós vamos ajudar a abrir o hospital de campanha e nós vamos ajudar a ampliar o número de leitos do Hospital Municipal. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal, tem feito contato conosco. Nós estamos negociando a liberação de equipamentos complementares de forma emprestada. A Prefeitura se dispõe, tem ajudado nesse sentido. O entendimento está avançado. Se dispõe a pegar emprestado, abrir leitos e nós vamos depois, quando a Prefeitura receber os equipamentos, eles devolvem. Isso é fundamental nesse momento dramático que nós estamos vivenciando.
O secretário anunciou a chegada de 14 respiradores ao estado, mas afirmou que há falta de profissionais para operarem os equipamentos. Spinelli falou ainda sobre o uso da cloroquina, liberado pelo Ministério da Saúde. A discussão sobre o uso de medicação é técnica, é uma atitude médica e que deve se restringir a isso. A discussão da sociedade do isolamento é a responsabilidade de todos nós. Qualquer coisa que coloque isso em questionamento, enfim, né, deve ser combatido. Então, esse momento é um momento decisivo para a sociedade brasileira. É bom lembrar que essa doença é mundial e que toda a ciência do mundo está voltado para estudar isso, para ver as diversas medicações e os diversos protocolos. Né? É bom lembrar que os nossos protocolos de tratamento, por sinal o nosso foi o primeiro do Brasil de tratamento, eles têm dado uma eficácia relativamente boa. Então a gente tem conseguido resultados exitosos em tratamento, inclusive de pacientes em respiração e que tem conseguido um número de curados relativamente grande. Inclusive é um número que eu nem dei aqui, que nós temos 992 recuperados. Esses 992 recuperados foram pessoas que tiveram tratamentos hospitalares muito mais complexos do que o uso de uma medicação só. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, anunciou na tarde de hoje o adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segundo a decisão, as novas datas podem ser entre 30 e 60 dias depois dos prazos previstos nos editais. A medida foi tomada depois que o Senado aprovou proposta que adia as provas para depois do fim das aulas do ano letivo da rede pública. Jorge Silva explica. O projeto de lei é de autoria da senadora Daniela Ribeiro e prevê o adiamento de todas as provas nas instituições de ensino do país, inclusive universidades privadas. Pelo texto, o adiamento vale em cenário de calamidade pública. A aprovação não resulta automaticamente no adiamento do Enem. Isso porque o texto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados para então ser enviado para a sanção da Presidência da República. O presidente Bolsonaro poderá sancionar o texto integral ou parcialmente ou vetar. O texto foi aprovado por 75 votos. O único senador que votou contra foi Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Conversamos com a presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Rosana Barroso. Ela comentou a aprovação do projeto de lei no Senado. Estamos muito felizes pela vitória histórica ontem no Senado. 75 votos a 1 aprovou o projeto de lei que adia o Exame Nacional do Ensino Médio. Fruto dessa nossa grande luta que passou pelo Dia Nacional, pelo adiamento do Enem, o 15 de maio, que passa pelo nosso abaixo-assinado, que já passou de mais de 350 mil assinaturas, essa grande luta em defesa da juventude brasileira. Nós sabemos que a pandemia do coronavírus agravou a situação da desigualdade social no nosso país. Muitas famílias não conseguem nem seguir a recomendação mais básica de lavar as mãos, por conta do não acesso ao saneamento básico. Muitas famílias, nesse momento, precisam de doações para se alimentar ou esperam ansiosamente ainda pela primeira parcela do auxílio emergencial. Muitos jovens não têm acesso à internet de qualidade. Quando tem a internet, tem só pelo celular, não consegue ter estrutura para estudar, inclusive porque muitas famílias nesse momento passam isolamento social em casas de apenas um cômodo. Ou seja, como então o Ministério da Educação diz que nós precisamos estudar e lutar de onde estivermos? Por isso, para nós é uma grande vitória que aconteceu no Senado, porque estamos defendendo os sonhos da juventude brasileira e o direito desses jovens também fazerem o Exame Nacional do Ensino Médio e ingressarem assim no ensino superior. Olha só, a gestão do IFRN continua em disputa. Agora o Ministério Público Federal deu parecer favorável à posse do reitor eleito José Arnóbio no IFRN. Jorge Silva tem os detalhes. O parecer foi assinado pelo Procurador da República, Camões Boaventura, e destaca que a medida provisória do governo federal, editada em dezembro do ano passado, prevê que a nomeação de reitores temporários se aplica apenas nos casos em que os editais das consultas internas tenham sido publicadas antes da data de sua entrada em vigor. No IFRN, o edital de eleição foi publicado em 31 de outubro, muito antes da medida provisória entrar em vigor, fato que ocorreu em dezembro de 2019.
Diante desses fatos, o Ministério Público recomendou ao MEC que o reitor, democraticamente eleito, José Arnóbio de Araújo Filho, tome posse no IFRN. Recapitulando os fatos, José Arnóbio foi eleito ano passado por meio de consulta interna da comunidade acadêmica, mas o governo federal nomeou um interventor para administrar a unidade de ensino, o professor Josué de Oliveira Moreira, que não participou do processo eleitoral. Desde então, o reitor eleito e o interventor iniciaram uma disputa jurídica. Conversamos com o representante do Sindicato dos Servidores Públicos do IFRN, que comentou a recomendação do Ministério Público Federal. O Ministério Público, na pessoa do procurador Camões Boaventura, ele coloca toda a argumentação, né, favorável e desconstrói o que o MEC tem apontado como justificativa para não nomear o nosso reitor eleito. Além do mais, né, ele mostra por que nós não estamos na vigência da medida provisória 914, e mesmo se tivéssemos, o segundo argumento apontado pelo MEC é que o professor Arnóbio não poderia assumir por causa de um procedimento administrativo. Isso não é verdade, né, que se o professor tem toda a condição de assumir o cargo para qual foi eleito, e que ainda coloca como uma afronta que é temerário, o termo é esse, é muito temerária essa posição assumida pelo MEC, né, para a gente e para a sociedade em geral, porque dessa forma eles estão infringindo todos os princípios básicos da administração pública. Durante a pandemia, a população e empresas têm preferido materiais descartáveis, sejam máscaras ou embalagens, como aquelas que chegam em um pedido de delivery, por exemplo. Mas como fazer o descarte adequado desses materiais? Quem conta pra gente é a repórter Michele Ariane. Os cuidados na hora de receber as compras também precisam ser levados na hora de descartar o lixo. É preciso pensar na sua saúde e na saúde daqueles que estão todos os dias nas ruas recolhendo o nosso lixo e garantindo a limpeza da nossa cidade. Por isso, é preciso seguir algumas dicas para descartar adequadamente o lixo produzido aí na sua casa ou na sua empresa. Para a população, a recomendação é que só coloque os resíduos no dia da coleta, né, no horário próximo à coleta. Os resíduos que possuem máscaras, etc., possivelmente contaminantes, né, colocar em 2 sacos plásticos, coloca num, fecha, coloca no outro e fecha e acondiciona normalmente. Caso possua algum resíduo perfuro-cortante, né, agulha, caco de vidro, facas, etc., colocar dentro de uma garrafa PET ou então numa caixa de papelão e deixar bem amarradinho para que não tenha perigo do risco de causar ferimentos, né, os agentes de limpeza. A Urbana, Companhia de Serviços Urbanos de Natal, adotou uma série de medidas para prevenção ao combate ao novo coronavírus e para que o serviço não fosse prejudicado. A gente determinou o uso de máscara a todos os colaboradores, né, que atuam na limpeza urbana, principalmente no trajeto das residências até o local de trabalho. Fornecemos mais de 2.000 máscaras, nossos colaboradores, as empresas terceirizadas também fizeram a mesma coisa, além dos EPIs solicitados, né, pela normas regulamentadoras. Também suspendemos o café da manhã dos agentes direto para o local de trabalho e alteramos o contrato de trabalho para que eles recebam o benefício pecuniário, né, em forma de salário, e assim evitar aglomerações. Depois seguimos as orientações da Anvisa, né, das ANR, sempre respeitando muito a questão de segurança. Cuidar do descarte adequado do lixo, além de uma questão de saúde, é uma questão de preservação do meio ambiente. Pensando nisso, o IDEMA criou uma cartilha para orientar municípios sobre o descarte e coleta de equipamentos de proteção individual, os EPIs, muito utilizados nesse momento da pandemia do novo coronavírus. Elaboramos então um material informativo com algumas recomendações, tanto para o descarte adequado quanto para a coleta por parte de prefeituras e empresas.
Uma das principais recomendações é com relação ao descarte. Máscaras e luvas devem ser colocados em 2 sacos como esse. Deve-se dar o nome a esses sacos e eles devem ser descartados no lixo do banheiro, já que se trata de um resíduo que não poderá mais ser reutilizado de nenhuma outra forma. Além disso, chamamos a atenção para que os cuidados com a higiene sejam redobrados por parte de trabalhadores que fazem a coleta dos resíduos. Tomando essas medidas, nós contribuímos para a conservação do meio ambiente e para a conservação da saúde das outras pessoas. O diretor da Urbana pede ainda a colaboração do povo potiguar. Ressaltar aí a importância da população para que ela atue auxiliando o sistema de limpeza urbana, né, de forma preventiva, coloca o lixo na hora correta, toma os procedimentos para a segurança, né, porque só assim a limpeza urbana poderá continuar sem estar paralisada como vem ocorrendo até o momento. E é isso. Daqui a pouco, Semana tem ações para promover a doação de leite materno e as alternativas usadas por ONGs para manter suas atividades em tempos de crise. Não saia daí, a gente volta logo depois do intervalo. Essa semana foi celebrado o Dia Nacional de Doação do Leite Materno. E é importante lembrar que, mesmo no isolamento social, as doações não podem parar. A gente já está habituado a falar de doação de sangue, mas nem todo mundo sabe que o leite materno também pode ser doado. Essa semana foi marcada pelo Dia Nacional de Doação de Leite Humano, em 19 de maio. A coordenadora estadual da Política da Saúde da Criança e Aleitamento Materno da Secretaria de Saúde Pública do RN, Andresa Siqueira, contou pra gente pouco sobre como funciona a doação. Nós temos 6 bancos aqui no Rio Grande do Norte, todos estão em campanha aguardando as doadoras que podem doar. Quem são essas doadoras que podem doar? Toda doadora que estiver com sua saúde plena, né? Estiver bem de saúde. Essas elas podem doar como devem. Mas em meio à pandemia, as mães que contraíram a Covid-19 podem ter dúvidas sobre a amamentação e também sobre a doação. Andresa, que também é enfermeira, tranquiliza elas. As que estiverem em contato domiciliar com alguma alteração de saúde ou que estão assintomáticas, mas tiveram contato, essas não podem doar por enquanto, tá bom? Elas podem entrar em contato com o banco, ela vai ser avaliada e assim que possível o banco vai estar entrando em contato com elas para que elas possam retornar a essa doação. As que estão com Covid, elas não podem doar, mas elas podem e devem amamentar o seu bebê, tá? Então é interessante e é importante falar isso. Aqui em Natal, as mães que querem doar podem se dirigir aos seguintes locais: Maternidade Januário Cico, Hospital Santa Catarina, Hospital da Polícia, Maternidade Doutor Araquém Irerê Pinto, Posto de Coleta Cantinho do Peito e Maternidade Doutor Leide Moraes. As cidades de Parnamirim, Mossoró, Caicó e Santa Cruz também contam com o serviço de banco de leite humano. Em 2019, nós tivemos 2.000 doadoras, mais de 2.000. E mais de 5.000 bebês foram beneficiados. Então nós estamos em campanha, nós pedimos para lembrar que essa campanha não é só de hoje, dia 19, não é só dessa semana, mas de todo o ano. Então você que pode, que tem vontade, que pode doar, que tem para o seu bebê, que sobra um pouquinho, faça esse ato, ele salva vidas, ele modifica realidades. Então a gente conta com vocês. Com menos gente na rua e com a crise econômica provocada pela pandemia, organizações como a Casa Durval Paiva buscam alternativas para continuar funcionando. Este ano, a Casa Durval Paiva, referência na luta contra o câncer infanto-juvenil no Rio Grande do Norte, faz 25 anos. Além de comemorar a data, a instituição também está em busca de novos mantedores para continuar prestando serviços às 221 crianças que atende atualmente. A nova campanha lançada pela casa convida a população a levar esperança às crianças nesse período de pandemia. A
25 anos, a Casa Durval Paiva salva vidas de centenas de crianças com a ajuda da sua doação. Porém, desde o início da pandemia, nosso funcionamento está em risco. Acreditamos que quem doa também ganha. Por isso, em parceria com os artistas Humberto Lopes e Canindé Soares, preparamos uma surpresa. Ao doar a cota especial, você ganha uma tela de um dos artistas. Doe, nossa casa precisa de você. Como você viu aí, a Casa Durval Paiva, em parceria com os artistas Humberto Lopes e Canindé Soares, irá presentear aqueles que doarem a cota especial de R$ 390. Essa é mais uma forma de incentivar os potiguares a ajudarem na manutenção dos serviços prestados pela casa. Mas vale salientar que também é possível doar outros valores, através de transferências bancárias, depósitos em conta e boleto. E também pela central de doações, através do número 4006-1600. Micleison Costa para o TVU Notícias. Uma simples pergunta numa aula de filosofia pode revelar muita coisa sobre cadeiras e vacas. No episódio de hoje, Pablo Capistrano descomplica o pensamento de Platão. Um dia, um professor de metafísica colocou uma cadeira em cima da mesa na sala de aula e disse aos alunos: "Atenção, pessoal! Avaliação surpresa, valendo 10 pontos. Anote aí, escrevam a redação que contenha argumentos que provem a não existência dessa cadeira." Os alunos começaram a suar e escrever tudo o que sabiam. Trechos dos livros didáticos, anotações das aulas, informações do YouTube, fragmentos de links e portais da internet. Tudo na busca de convencer o professor de que aquela cadeira, justamente aquela cadeira que estava diante deles, não existia. Quando o resultado chegou, foi uma comoção. Apenas Joãozinho, aquele das piadas pornográficas, havia tirado 10. Diante da revolta generalizada, o professor explicou que o aluno nota 10 havia sido certeiro e sintético. E escrito na prova, apenas uma pergunta: cadeira? Que cadeira? Cadeiras são grandes protagonistas das aulas de filosofia. Sempre que um professor quer dar um exemplo sobre a existência ou não de alguma coisa, apela para as cadeiras. Depois das cadeiras, são as vacas que mais aparecem no rol de exemplos nas aulas de metafísica. Por isso, se você quiser entender a base do pensamento de Platão, por exemplo, pode também usar essa ferramenta zootécnica e perguntar: o que é uma vaca? Esse é um tipo de pergunta tão fundamental para a filosofia quanto, talvez, para as ciências bovinas. Obviamente, não no mesmo sentido. Do ponto de vista da filosofia, saber o que uma coisa é não é simplesmente apontar para aquela coisa ou dar exemplos. Não basta mostrar vacas pastando no campo para saber o que elas são. Os filósofos querem encontrar definições. Eles buscam a essência da vaca, ou seja, aquilo que faz com que uma vaca seja uma vaca e não um cavalo com chifres ou um touro sem testículos. Para Platão, as coisas que nos circundam são cópias de modelos originais que se situam no mundo das ideias. O mundo que nossos sentidos nos mostra não é um mundo confiável. Só a razão e os modelos matemáticos que compõem a forma das coisas seriam fontes seguras de conhecimento. Resumindo, Joãozinho tirou 10 na prova de metafísica porque duvidou do que viu. Afinal, para Platão, ver as coisas com os olhos da mente nos leva bem mais longe do que ver as coisas com os olhos da cara. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Não esqueça, se puder, fique em casa.